Olá, Chicos e Chicas. Estamos aqui com mais um episódio do Pod Chicas. Esse podcast surgiu como uma oportunidade da população preta e afrodescendente conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo. E hoje nós estamos trazendo o Lucas Aquino, ele que é coordenador executivo da Sala de Empreendedor da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O Lucas também é advogado, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas. Lucas, satisfação tê-lo aqui com a gente. E qual é a sua relação com o empreendedorismo, digamos assim? Prazer, Manuel. Muito obrigado pelo convite. Eu sou muito fã do trabalho de vocês já há muito tempo. E desde que a gente conseguiu fortalecer essa parceria agora no começo do ano, a gente fez uma feira juntos lá na Assembleia. A gente pretende cada vez mais estar junto no Casa de Chicas, que é um projeto brilhante, assim, daqui da economia local cearense, que a gente quer que cresça cada vez mais, né? E só fortaleça o empreendedorismo aqui no nosso estado. Então, a minha relação pessoal, né, começa de uma questão já familiar, né? O meu avô, por parte de mãe, ele era sorveteiro no bairro do Antônio Bezerra, tinha uma sorveteria lá, sorveteria popular, e criou minha mãe com base nessa sorveteria, e meu pai e minha avó, por parte de pai, era costureira, né? Costureira pequena, seria uma MEI hoje em dia, por exemplo. Também foi a partir do trabalho dela, das vendas dela como costureira, que que ela conseguiu criar os filhos, né? Isso foi uma forma que desde cedo, meu pai e minha mãe tinham um pouco dessa exemplo, né, de empreendedores dentro de casa. Só que eles mesmos não seguiram por esse caminho, eles foram professores, os dois viveram a vida inteira como professores, são professores até hoje, mas conseguiram juntar o dinheiro agora no final já da carreira e conseguiram comprar uma lotérica nos últimos anos, há uns 10 anos atrás. Foi a partir daí que eu comecei a entrar em contato, né, com os desafios do empreendedorismo, ajudando um pouco a eles. Mas hoje mesmo, a minha grande, digamos assim, meu grande interesse, minha grande vocação, né, é trabalhar com políticas públicas para esse setor, né, é tentar entender, né, os problemas de quem empreende, é tentar saber o que é que as pessoas que empreendem, os desafios, o que é que elas precisam, e tentar formular e executar como o Estado pode ajudá-las, né. Então, desde que eu estou como coordenador executivo da Sala do Empreendedor, há um ano já, foi quando eu comecei a entrar mais em contato com os desafios de quem é MEI, de quem é do pequeno empreendedor, né, do Estado do Ceará. Sabe que os desafios são imensos, que as pessoas normalmente começam a empreender sem ter necessariamente as ferramentas que o grande e o médio empresário tem, né? Então, a gente precisa de mais políticas públicas para esse setor, para esse nicho, e hoje eu me enxergo muito identificado em tentar auxiliar esse serviço que cada vez mais cresce, né? Assim, a gente vê que cada vez mais as pessoas optam por empreender e precisam, né, ter mais apoio, ter mais estrutura por parte do Estado, por parte do poder público, para que esses empreendimentos vinguem, né, tenham sucesso, que as pessoas cada vez mais cresçam, gerem renda, gerem trabalho, etc. E como é que a Sala do Empreendedor ajuda efetivamente esses empreendedores, esses sonhos, né, saírem do papel, coisa parecida? Então, a Sala do Empreendedor, né, a gente sabe que desde que foi criada a Lei do MEI, em 2008, a gente teve um aumento muito grande de microempreendedores individuais, né? Muitas pessoas que estavam na informalidade se tornaram MEI. Muitas pessoas que também nunca empreenderam resolveram, né, virar microempreendedor individual. Só que esse volume de pessoas, muitas vezes, começa sem saber muito sobre empreendedorismo. Às vezes as pessoas começam no que a gente chama de empreendedorismo de subsistência, né? A pessoa começa a empreender para se virar, para fechar as contas. Não necessariamente sabe, não tem um plano de negócios, não tem, às vezes, noção de precificação, não sabe quais são os direitos e suas obrigações enquanto empreendedor. E a Sala do Empreendedor surge, ela foi fundada na Assembleia há 4 anos, como uma forma de oferecer desde serviços mais básicos. A gente oferece, por exemplo, formalização para quem quer virar MEI, dá todas as instruções, explica o que é, o que a pessoa precisa fazer, o que são as obrigações, os benefícios, etc. A gente oferece parcelamento de dívidas tributárias, a gente tenta ajudar numa série de serviços ao microempreendedor individual que às vezes as pessoas não têm a noção, não conseguem fazer sozinhas, né? Então, por exemplo, até a emissão de boleto do DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Nem sempre todo mundo sabe como tirar o seu DAS, a gente faz. Declaração anual, a gente teve agora no final de maio, o final do prazo da declaração anual de quem é MEI. Que é a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, CNPJ de quem é MEI. E muita gente às vezes não sabe fazer essa declaração anual, a gente faz isso na Sala do Empreendedor. A gente faz esses serviços um pouco mais básicos, passando por aqueles que de fato impulsionam para a pessoa poder dar um passo além, né, para poder crescer. Então a gente tem também parcerias para acesso ao crédito, com o Ceará Crédito, com o BNB, com o Crédito Amigo, para tentar oferecer o crédito, que a gente sabe que é um gargalo, a pessoa para poder crescer o seu negócio precisa ter dinheiro, precisa ter capital, e o crédito hoje tem linhas de crédito específicas para quem é MEI, para quem é pequeno empreendedor. A gente tenta dar ajuda a esse acesso ao crédito aos microempreendedores. A gente organiza capacitações
Fizemos semana passada uma sobre, por exemplo, automatização de conversas em WhatsApp. A gente sabe que é uma ferramenta que os empreendedores precisam saber dominar hoje em dia, né? Saber fazer vendas pela rede social, pelo WhatsApp. E a gente também organiza feiras, com uma frequência um pouco menor. A gente até organizou uma em parceria com Casa de Chicas. E a gente organiza essas feiras também porque a gente sabe que essas três são demandas para o pequeno, né? O cara que já está um pouco mais estabelecido, mas quer crescer cada vez mais, ele precisa de capacitação, precisa saber, enfim, saber o básico, né? Saber formular o seu plano de negócio, saber precificar o seu produto, saber apresentar, fazer curadoria. Precisa saber também controles financeiros do seu CNPJ. A pessoa precisa também ter espaço para expor seu produto, então precisa ter feiras, por exemplo, a gente tenta articular isso, e precisa ter acesso ao crédito, a um capital para poder, né, comprar máquina, para investir no seu negócio e poder crescer cada vez mais. E assim, que outras estratégias a Assembleia Legislativa vem fazendo para apoiar esse nicho, apoiar esse público? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui para o nosso bate-papo aqui, só um exemplo muito básico aqui, umas informações. Houve um crescimento aí de 22% nos últimos 10 anos dessa questão do empreendedorismo, né? Sim. E no nicho da população negra, digamos assim, esse nicho vai para 15 milhões e 600 mil pessoas que empreendem, né, um total de 52,4%. Se a gente for pensar em termos de economia, talvez a metade da economia está passando por aí nesses pequenos negócios. Exatamente. Né? E no Ceará esse número vai para 72%, né? Esses são dados do Sebrae. Mas tem essa série de desafios aí. Você até falou alguns aqui que são mitigados aí durante esse processo, que é a formalização, por exemplo. Né? Como fazer que essas pessoas entendam que a formalização é importante, inclusive, para o futuro lá na aposentadoria? Eu não sei se a Assembleia ou a Sala do Empreendedor está atento a esse tipo de trabalho. Então, a Assembleia tem tentado fortalecer o seu papel social e de promoção da cidadania nos últimos anos, né? A gente teve a criação de vários centros hoje que são referência um pouco de atendimento em suas áreas. A gente tem o CIAD, que é o Centro de Desenvolvimento de Atenção para Crianças Atípicas, né? Então a gente oferece uma série de serviços para as mães atípicas lá. A gente tem o PROCON hoje, que é uma referência, tem o Escritório Frei Tito de Direitos Humanos, que é na Assembleia também, Defensoria Pública também, temos uma unidade lá. E temos a Sala do Empreendedor, a Procuradoria Especial da Mulher também é outra que é importante mencionar. Então a Assembleia tem tentado, né, se transformar também em um hub de serviços para o cidadão, né, do Ceará, para que ele possa ter acesso a uma série de serviços que são importantes hoje em dia, cada vez mais, para a promoção da sua cidadania. No caso específico do empreendedorismo, a gente tem a Sala do Empreendedor e a Célula de Fomento ao Empreendedorismo de Impacto Social, faz parte do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, e a gente tenta promover ações cada vez mais de ajuda a esse nicho, né, ao setor do empreendedor no estado do Ceará. A gente tem 500 mil mês, em média, no estado do Ceará, como você falou, mais de 15 milhões no Brasil, e é uma, digamos assim, cresce cada vez mais o número de microempreendedores, né, porque a gente sabe que desde que foi criado, em 2008, a Lei do MEI, ela foi feita para atrair quem era o informal. Então a gente tem ainda hoje um problema muito grande da informalidade, das pessoas que empreendem sem ter uma segurança para a sua aposentadoria, sem ter cobertura, por exemplo, para um caso de acidente, salário maternidade. E esse é o tipo de coisa que o MEI oferece, que a formalização oferece. De você não estar descoberto no seu futuro, sem saber se vai ter uma aposentadoria, sem saber se você tiver um acidente, o que pode acontecer com você, se você tiver, enfim, a maternidade, né, que também é uma coisa que impacta seu negócio, você ter uma cobertura do Estado. Você também ter acesso, por exemplo, a linhas de crédito especiais para quem é um microempreendedor, você ter acesso a uma conta de CNPJ, poder emitir nota fiscal. Enfim, a partir do momento que você se formaliza, você abre o leque, assim, do seu empreendimento, que é muito relevante, assim, que vai te ajudar a crescer cada vez mais. E o MEI é o primeiro passo. Eu sei que as pessoas têm, às vezes, a insegurança, porque, vou pagar... A contribuição com base no salário mínimo, né? É 5% do salário mínimo, já está por volta de R$75, eu acho, junto com os impostos. Né? A declaração, o documento da arrecadação de citação, você tem que pagar mensalmente. Mas esses R$70 que você paga mensalmente, eles se convertem futuramente na sua aposentadoria, eles vão te dar acesso a uma conta de CNPJ, que você vai poder comprar coisas mais baratas, você vai ter acesso também a linhas de crédito especiais, a capacitações, você vai poder ter compras governamentais, que é uma coisa que hoje em dia, cada vez mais os editais públicos exigem a formalização. Você pode como pessoa física, mas como pessoa jurídica,
muitas vezes isso vai te facilitar, abrir seus caminhos. Então a gente faz esse incentivo muito grande, que é o empreendedor busca a formalização, que é uma vantagem para o Estado, que obviamente vai arrecadar dinheiro com base na contribuição, e vai conseguir conseguir ajudar essas pessoas, mas também para o empreendedor, que vai conseguir ter acesso a uma série de serviços que na informalidade você não vai ter, você está muito mais inseguro diante da sua atividade. E o ideal é que você não fique nem só no MEI, né? Você torne MEI, quem sabe, vai aumentar esse faturamento, que o limite é R$81 mil anualmente, vire eventualmente microempresa, possa virar EPP, quem sabe crescer cada vez mais, né? Então a gente incentiva a formalização, porque é o caminho que vai te ajudar, né, até uma série de políticas públicas que são direcionadas ao empreendedor, que infelizmente quem está na informalidade tem muito mais dificuldade de conseguir acessá-los. Pois é, né? Essa história da CLT ultimamente tem virado até chacota, digamos assim, né? Crianças chegando em casa dizendo para o pai e para a mãe que não vai ser CLT de jeito nenhum, porque ele ouviu em algum lugar isso, provavelmente na escola, e quer ser empreendedor a qualquer custo, né? E aí esquece que é a CLT que promove o 13º, que dá a oportunidade de ter as obrigações e as garantias trabalhistas, e o principal lá no futuro, a questão da aposentadoria. Mas vamos voltar aqui para a Casa de Chicas. Lucas, você como um expert nesse assunto, como é que você visualiza um projeto como esse da Casa de Chicas? Como é que você observa? Eu fico assim, a primeira vez que eu conheci, fui vendo o trabalho de vocês, eu fico realmente encantado, porque a gente percebe, né, a gente atende o microempreendedor do dia a dia, né, a gente tem o serviço da sala do empreendedor, inclusive fazer essa propaganda das 8 às 17 horas, todos os dias a gente tem atendimento presencial e online, para quem precisar, e a gente sabe como as dificuldades do empreendedor, né, do pequeno. Só começa, muitas vezes, não começa como eu falei, pelo empreendedor de subsistência, a pessoa não tem um plano, não sabe os caminhos, não sabe seus direitos, suas obrigações, não tem apoio. E aí, por isso, o Estado tem que chegar junto para poder oferecer políticas para essas pessoas, mas também, quando a gente enxerga iniciativas da sociedade civil, né, iniciativas de empreendedores, de pessoas que já abriram esse caminho como a Neide, né, que já têm essa experiência, que buscam ajudar mais pessoas a também construírem seu negócio, a poder exibir esse produto, a ter esse know-how, essa expertise, que é difícil, a gente sabe que a maior parte das pessoas, a maior parte das CNPJs fecha no Brasil. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade no começo. Então, você ter esse caminho, essa ajuda coletiva, né, para fomentar uma economia solidária local, com as pessoas que se ajudando mutuamente, aprendendo, isso aí transforma totalmente os negócios que entram aqui, né? A gente sabe das histórias, você já escutei da Neide, você com certeza tem várias também, histórias de pessoas que entraram aqui e transformaram seu negócio, transformaram a sua vida. E a gente sabe que isso que o empreendedorismo, principalmente comigo, né, para as pessoas pretas, é mais ainda desafiador, são barreiras transversais, barreiras relacionadas que precisam ser trabalhadas, né, de uma forma diferente, e que nem sempre o Estado tem esse olhar, né. Então essa união, esse projeto tem um potencial imenso, né, a gente vê crescendo, isso dá muita felicidade, é uma coisa que a gente percebe que cada vez mais é uma demanda que é crescente, porque as pessoas querem empreender, pessoas têm talento, a gente sabe do talento dos empreendedores que chegam aqui e eles precisam desse apoio, né? E a partir do momento que eles têm, a gente vê como é duro, é difícil, mas você vê que é inevitável, né? Que a pessoa se transforma, né? Eu trabalho lá na sala do empreendedor com a funcionária Maria de Jesus, ela costuma falar que o empreendedor é uma borboleta, né? Que é uma lagarta que se transforma, né? E a transformação é irreversível. Então, acho que aqui acaba sendo um pouco um casulo também, né, de transformação dos projetos que acabam chegando e as pessoas vão se transformando e crescendo cada vez mais. Aproveitando o gancho que você falou aí das dificuldades, né, da população preta no enfrentamento desse trabalho de empreendedor, os desafios, falta de acesso a recursos, falta de capacitação, network, formalização, né, que a gente acabou de falar aqui, além, claro, da discriminação racial que a gente sabe que existe no nosso país. Só para você ter ideia, apesar de todos esses números positivos que a gente mostra aqui, o faturamento é 32% menor do que empreendedores brancos, né? É lógico que talvez tudo isso esteja intimamente ligado a essas dificuldades que essas pessoas têm para fazer esse trabalho. Então, a Casa de Chicas, ela acaba sendo... A descrição da sua colega é muito fantástica, porque quando diz que é um casulo e sai daqui, né,
é isso mesmo. Então a gente tem essa oportunidade de ver esses trabalhos que acontecem aqui. Agora, Lucas, como é que a gente pode fazer para potencializar esse tipo de coletivo, esse tipo de negócio social na nossa cidade? Qual seria, assim, as estratégias que você observa? O primeiro papel do poder público, né, é justamente estar atento, né, ver a sociedade se organizando e conseguir ouvir e escutar essas demandas e trazê-las e repensá-las, né? Repensar os projetos que já existem com base nesse foco. Quando eu conheci a Casa de Chicas através do Instagram e também através da Secretaria de Proteção de Combate à Discriminação Racial, né? E foi eu achei incrível o trabalho de vocês e por isso que eu fui atrás de também tentar trazê-los para dentro da Assembleia, para a gente expor nosso trabalho, para meio de poder falar para outras empreendedoras da experiência dela. E eu acho que o poder público tem que buscar isso, né? A gente não pode ficar enclausurado dentro das repartições públicas sem buscar o contato com quem está realmente passando no dia a dia, quem está ajudando o poder público também a trabalhar essas questões como empreendedorismo, como a discriminação racial, o combate à discriminação racial. E a gente quer cada vez mais fortalecer essa parceria, né? Pela escuta, pela disponibilidade cada vez maior para estar junto em projetos. A gente quer desenhar cada vez mais projetos com vocês, que a gente consiga, né, pegar o input de vocês e conseguir trazê-los para as nossas ideias, para os nossos projetos, para que cada vez mais, né, o poder público esteja atento a essas demandas reais, ao dia a dia, né, não fique fechado. A Casa do Povo, que é onde eu trabalho, né, a Assembleia não esteja fechada ao povo, entenda, né, entenda as dinâmicas, as dificuldades. Muitas vezes a gente, como burocrata, né, por assim dizer, como pessoa que trabalha dentro de uma repartição pública, não tem a mesma experiência, não tem a vivência, e é através dessa escuta e depois, posteriormente, de mais outros passos, que a gente vai conseguir cada vez mais fortalecer, construir e crescer juntos. Essa história do empreendedorismo é tão interessante que eu tenho um costume de, quando eu estou dando uma volta pelo centro, em qualquer outra área, eu sempre vejo alguém ali empreendendo sozinho ali e eu vou lá conversar com aquela pessoa, né? E uma das frases mais interessantes que eu já ouvi nessas oportunidades foi a pessoa dizer para mim: meu filho, eu vivo do que o dia me dá. Então, assim, é muito difícil essa relação, né, de viver do que o dia proporciona para ela, né? E às vezes é um cafezinho com bolo, às vezes é um xilito, sei lá o que a pessoa está vendendo ali, né? E a gente só não consegue nem imaginar as dificuldades que as pessoas passam. Lucas, eu quero te agradecer a oportunidade de estar com a gente aqui, né, e que a Casa de Chicas possa continuar sendo esse casulo. Eu vou levar para mim isso aqui, viu? Avise lá que não é o nome da sua amiga? Maria de Jesus, Gigé. Dona Maria de Jesus, eu vou levar isso aqui para Casa de Chicas. Casa de Chicas é um casulo que daqui sai muita coisa boa e muita coisa bonita. E assim, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de você estar conosco, de você trazer tantas informações bacanas para o nosso público, né, e fazer com que eles entendam que é importante a formalização, que é importante estar ligado e antenado no que acontece para que, consequentemente, sejam bons empreendedores. E dizer também que eu fiquei muito feliz de saber que existe essa Casa do Empreendedor e que, de alguma forma, essas pessoas podem bater lá na porta e sair de lá com alguma informação. Então, mais uma vez, muito obrigado, e a Casa de Chicas vai estar sempre de portas abertas para que você tiver uma novidade lá e quiser usar o canal aqui do Pod Chicas, fique à vontade de chegar com a gente aqui. Eu agradeço demais, Manuel. Já sou fã de vocês e é muito bom poder se transformar de fã em parceiro também, de conseguir estar junto de vocês também e ajudá-los no que vocês precisarem. Podem contar comigo. Eu queria convidar o público de vocês, a todo mundo que escutar o podcast, que assistir, que possa visitar também. Se tiver interesse em se formalizar, em abrir seu negócio, tiver alguma dificuldade, tiver interesse em empreendedorismo, pode visitar a Sala do Empreendedor, fica no terceiro andar do anexo 3 da Assembleia, na Avenida Pontes Vieira, 2348. A gente funciona das 8 às 17 horas. Temos atendimento presencial e online também, número do WhatsApp e por e-mail. Caso busquem isso, é só pesquisar Sala do Empreendedor Alés. Na página tem o número do WhatsApp, o número do e-mail. Qualquer dúvida sobre empreendedorismo, qualquer dificuldade que você tenha, você quer se formalizar, precisa pagar um boleto do DAS, quer regularizar suas dívidas tributárias, quer fazer declaração anual, pode buscar a gente, que a gente está de portas abertas. E agradecer novamente, porque esse espaço aqui é fantástico e desejo muito crescimento para vocês cada vez mais.
É isso aí, chicas e chicas. Encerramos aqui mais um episódio do Pod Chicas. Hoje nós conversamos com o Lucas Aquino, ele que é coordenador executivo da Sala do Empreendedor, lá da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Continue com a gente, que vai ter muita coisa boa por aqui.